ora por mais um instante no Espírito, solta a sua voz em línguas, deixa fluir dos seus lábios, deixa fluir do seu coração essa oração espiritual. Continue orando. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da sua presença, pedindo que o Senhor possa doar o seu Espírito a cada um de nós que aqui estamos. Jesus nos revelou que o Senhor não poderia negar o seu Espírito a quem o pedisse. Se há algo que o Senhor não pode negar à humanidade, àqueles que te pedem, é o Espírito Santo. E nós não estamos pedindo simplesmente em nosso nome, nós estamos pedindo em nome do seu Filho Jesus Cristo, a graça desse Espírito Santo, que traga para nós entendimento, sabedoria, que traga para nós a ciência, que ative os dons, os 7 dons no nosso coração, que sejam ativados os dons de santificação, especialmente aqueles que são necessários para que nós compreendamos, para que nós enxerguemos, para que nós, Senhor Deus, vivenciemos aquilo que o Senhor mesmo quer falar conosco, aquilo que o Senhor mesmo quer revelar a nós, o dom do conselho. Senhor, que a sua palavra possa encontrar corações que são terra boa, que são terra bem preparada para a semeadura, e a sua palavra ela tem o efeito. A gente sabe que ela tem o efeito de transformação para aqueles que se abrem, mas ao mesmo tempo ela tem efeito de juízo para aqueles que não se abrem à sua santa palavra. E nós queremos estar abertos, nós queremos viver essa palavra, nós queremos ser tocados por essa palavra, nós queremos amar a sua palavra, aplicando-a na nossa vida. Ora com intensidade no Espírito. Meu filho, minha filha, deixa agora fluir dos seus lábios esse canto novo. Se você não rezava assim, permita dos seus lábios que brote uma canção nova, um canto novo. Pai, que aconteça agora a graça do batismo no Espírito Santo. Pai, que aconteça agora a graça que nós tanto precisamos para que a fome por mais da presença, por mais da oração, a fome pela palavra, pela escuta da palavra, se estabeleça em nós, na nossa vida. Toca por um instante no seu irmão que está à sua direita. Ora por um momento sobre ele. Peça que esse Espírito Santo que o Pai não nega quando nós pedimos, possa possuir a vida desse irmão, possa trazer avivamento. Se ele está num deserto, possa levá-lo agora num oásis. Se ele está vivendo uma batalha espiritual, que a vitória se estabeleça. Se ele está vivendo uma crise de fé, que a partir de agora o Senhor possa levá-lo a uma experiência de fundamentação na fé. Que seja ativado na vida desse irmão, na vida dessa irmã, as virtudes teologais recebidas no santo batismo. Que nessa hora, o poder do Espírito Santo possa levá-lo à graça de uma fé avivada, de uma esperança fundamentada e de uma caridade que se expande e que faz dilatar o coração. Da mesma maneira, as pessoas que nos acompanham de casa, pessoas em hospitais, pessoas em ambientes de trabalho, pessoas trafegando pelas estradas do Brasil, pessoas acessando fora da nossa nação, nos Estados Unidos, no Canadá, na América Latina, na Europa, no Japão, onde essa palavra chega,
Que agora, Senhor Deus, essas pessoas também sejam visitadas, irmãos e irmãs, famílias, jovens, crianças. Senhor, nós pedimos uma visitação do Seu Espírito nessa hora. O Seu Espírito que nos tira do conforto, o Seu Espírito que nos provoca, o Seu Espírito que gera vida nova, o Seu Espírito que renova a nossa adesão a Jesus Cristo, o Seu Espírito que nos coloca no centro da vontade, no centro da vontade. Então realiza agora, Espírito Santo, na alma, no coração, no interior de cada um desses filhos essa obra. Existem pessoas acompanhando em presídios, Pai, e que sejam agora batizados no Espírito Santo, e que sejam agora visitados pelo poder do Espírito Santo, o Espírito que o Senhor não pode negar. Que haja um derramar sobrenatural, abundante, tremendo, sobre a vida, sobre o coração, sobre a história de cada um desses irmãos e dessas irmãs, sobre a fraternidade São João Paulo II, sobre cada um dos membros, dos consagrados. Que haja essa graça desse avivamento no coração, mas para aquilo que o Senhor mesmo quer gerar a partir desse derramar. Realize essa obra. Se assim o Senhor quiser curar fisicamente, se assim o Senhor quiser operar milagres, se assim o Senhor quiser gerar libertações, se assim o Senhor quiser tirar da depressão, da ansiedade, do pânico, do medo, dos transtornos emocionais e psíquicos, se assim o Senhor quiser curar o interior a partir do dom do Seu Espírito, se assim o Senhor quiser, e eu sei que essa é a Sua vontade, gerar conversão, que assim o Senhor o faça. Que assim o Senhor estabeleça a Sua obra. A palavra que me vem é de um espírito de consolação que está sendo derramado sobre nós, mas também de fortalecimento para uma decisão radical. O Espírito Santo está se movendo e Ele está realizando esta obra. Diga: obrigado, Pai, porque eu sei que em nome de Jesus o Seu Espírito é derramado sobre esse meu irmão e sobre a minha vida. Ergue os seus braços agora lá no alto e diga: e derrama da mesma forma e com a mesma proporção sobre esta chácara e sobre toda a comunidade Canção Nova, em nome de Jesus. Canta mais uma vez. O Teu Espírito me tira do conforto e me revela a Tua vontade, boa, perfeita e agradável. A Tua obra em mim será conhecida, a Tua mão que faz nova criatura. Já não sou quem eu era, eu sou novo em Ti. Aplauda quem está aí do seu lado, porque nós estamos profetizando. Nós somos novos no Senhor. Bendito seja, glorificado seja o Senhor. Aplauda quem em casa também está recebendo agora o Espírito Santo. Pode aplaudir. Bendito seja o Senhor. Nós somos novos nele, na presença dele. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém.
Vai se sentando, por favor. Pegue a sua palavra, a Bíblia, que vai nos orientar nessa manhã. Essa palavra viva e eficaz. Essa palavra que é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Essa palavra que é capaz de separar medulas, articulações, alma e espírito. Essa palavra que faz com que sejam julgados os sentimentos do coração humano. Abra em Mateus capítulo 19. São 2 capítulos 19 que nós vamos, num primeiro momento, acessar nessa manhã, nesse primeiro momento do nosso dia de sábado. Abra Mateus 19, versículo 16. Amém? Nós vamos ler as 2 seguidas para depois nós adentrarmos na pregação. Então, versículo 16. Alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ele respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse: Tudo isso eu tenho observado. Que me falta ainda? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu essa palavra, o jovem foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Então Jesus disse aos discípulos: Em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram totalmente perplexos e perguntaram: Quem, pois, poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus lhes disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Vamos repetir juntos: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. O jovem perguntou: O que ainda me falta? Você já fez essa pergunta? É uma pergunta existencial. É uma pergunta existencial. O que ainda me falta para eu ter a vida eterna? Será que não chegou um momento de todos nós, a começar de mim, me perguntar para mim mesmo: o que me falta para que eu tenha a vida eterna? Era uma pergunta muito profunda e teve uma resposta muito direta. Por quê? Essa pergunta, ela é reveladora. E ao mesmo tempo, ela revela algo muito interessante. O jovem, quando responde aquilo que Jesus vai dizer para ele que ele deveria fazer, apresentando para ele ali os mandamentos relacionados aos homens, né, a realidade moral. E ele vai dizer: mas eu cumpro todos esses mandamentos. Ou seja, ele vive moralmente. Aquele jovem vivia moralmente. Ele aplicava ali os mandamentos, aquela dimensão moral daquele instante da vida dele, daquele momento da vida dele, daquela realidade de vivência na sua fé, possivelmente ali e com certeza judaica. Mas eu não sei se você percebe, para ele falta algo. Para ele falta algo, e por isso que ele vem até Jesus. É o sentimento de todo aquele
que vive simplesmente religiosamente. Ele vivia religiosamente. Talvez ele até tinha uma religiosidade aparente. Ele até aplicava os mandamentos: não cometerás adultério, cada um daqueles que Jesus foi citando para ele. Mas faltava algo. Ele vivia religiosamente, mas faltava algo, e esse algo vai ser revelado por Jesus. Vende tudo que tem, dê aos pobres, vem e segue-me. Naquela hora, ele ficou triste, ele ficou acabrunhado, ele ficou, vou usar uma palavra que o Padre Léo gostava de usar, né? Enfesado. Cheio de fezes. Né? Enfesado. Ficou enfesado, ficou decepcionado. Por quê? Ele possuía muitos bens. E a própria atitude daquele jovem demonstrava algo. Ele tinha uma religiosidade aparente, mas Deus não era o centro da sua vida. Tem muita gente assim na igreja. Talvez tem muita gente assim aqui. Tem muita gente assim me acompanhando de casa. É religioso, vai na missa do domingo, que beleza. Vai até encontros, mas Deus ainda não é o centro da vida dessa pessoa. Foi exatamente isso que foi revelado diante da atitude daquele jovem. Agora eu me pergunto, será que Jesus é o centro? Deus é o centro da minha vida, da sua vida? A frase, ela nos mostra exatamente essa dimensão. O verbo grego usado para falta, o que ainda me falta? É estéreo. Estéreo. Estar atrás. O que me falta? Estar incompleto. O que me falta? Ficar aquém. Ou seja, ele faz tudo certo, mas ele fica aquém da vida plena, porque a vida plena é Jesus Cristo, e a vida plena é ter Jesus no centro da nossa vida. Aqui está a raiz do problema. E aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer: vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres, depois vem e segue-me. Possivelmente o nome daquele jovem poderia estar entre os mais importantes discípulos de Jesus daquela época. Mas ele voltou triste, acabrunhado. E deixa eu te dizer uma coisa, não é simplesmente sobre dinheiro. Às vezes a gente fica fixado nessa história, nesse encontro de Jesus com esse jovem, e fica pensando que é simplesmente sobre dinheiro. Mas é uma atitude muito importante que eu e você temos que tomar. É sobre destronar o eu. Segura na mão de quem está do seu lado. Balança a mão desse irmão e diga: é sobre uma atitude de destronar o eu. Balança mais forte a mão desse irmão e diga: meu irmão, entenda isso. É uma decisão, é uma atitude de destronar o eu. O centro da vida do jovem não era Deus, mas era o seu eu, pautado na segurança humana, material. Então balança a mão desse irmão e diga: primeiro ídolo que tem que cair nessa manhã é o eu. O seu eu, para que o Deus verdadeiro sente no trono de governo da sua vida definitivamente. Aleluia. Ele quer sentar, Ele quer se sentar no trono de governo da nossa vida, mas o problema maior hoje é o eu. É o eu. O nosso eu que está no centro.
Aí nós vamos ver diante dessa realidade, sobre a sua segurança. Aí a gente vai olhar para os bens, a gente vai olhar para o status, aí a gente vai olhar para a autoimagem. Aquele cara tinha uma autoimagem de ser um homem justo, um homem santo. Aquele moleque, aquele jovem se achava o cara, o santo. Porém, quem estava no centro da vida dele não era Deus, era o eu. Era ele, era a vontade dele, era o querer dele. O dinheiro é um símbolo do centro ocupado pelo eu. Do centro ocupado pelo eu. Eu anotei aqui algumas frases que mostram exatamente isso. Quando nós colocamos o nosso eu no centro, Deus, ele deixa de ser e de agir da maneira mais profunda que nós tanto precisamos. E aí a gente vai vivendo uma vida que a gente pensa que é e acaba não sendo. Já ouviram? Vocês são muito jovens, né? Vocês talvez não tenham usado Denorex. A propaganda era, parece mais, não é Denorex. Né? Eu usei Denorex, meu cabelo é muito grosso e é muito revoltado, meu cabelo não está bonitinho, senão eu passei um gel para vir pregar para vocês, né? Se eu deixasse ele normal, seco, ele ia estar desse tamanho assim, nervoso, bem nervoso. E aí, o Denorex parece, mas não é. Qual foi a consequência? Retirou-se triste. Diga, Padre Roger, qual é a consequência de não ter Deus no centro? De não ter Jesus no centro? Viver a tristeza do eu. Ele retirou-se triste. Deixa eu te dizer algo. A tristeza é o sacramento da alma que colocou outra coisa no centro. A tristeza é o sacramento da alma que colocou outra coisa no centro que não é Deus. Isso é sério demais. Isso precisa levar a juventude a uma reflexão e uma decisão radical. São João Paulo II, que nós tanto amamos, eu até vim, né, em homenagem à fraternidade com meu caderninho, com a foto de São João Paulo II, meu caderno de pregação. Né? Jovenzinho João Paulo II aqui, né? Olha só, o primeiro documento que São João Paulo II escreveu, ele foi eleito, né? Dia 16 de outubro de 1978. O primeiro documento que ele escreveu foi em 1979, chamado Redemptoris Hominis, o Redentor do Homem. A frase que inicia, depois que ele fala, né, toda a dimensão da herança dos papas, especialmente da escolha do nome, nesse documento, a primeira frase que ele vai dizer: o Redentor do Homem, Jesus Cristo, é o centro do cosmos e é o centro da história. É a declaração. Ele é o centro. Ele precisa ser o centro. Senão, nós vamos viver essa tristeza que se torna sacramento de uma alma que colocou outra coisa no centro. Colocou o eu, colocou pessoas, colocou prazer, colocou dinheiro, colocou metas humanas que se ultrapassaram o limite daquilo que deveriam ser condicionadas a Deus, mas elas passaram a ser Deus. Então sempre que Cristo pede o trono do coração e o eu não cede, o coração cede à tristeza. Aquele jovem voltou triste para casa, aquele jovem voltou triste para a realidade dele, diferente de tantos outros que encontraram-se com Jesus, se renderam a Jesus. Vamos lembrar de Mateus capítulo 9, Jesus passa ali em Cafarnaum. Mateus está sentado numa coletoria de impostos. Mateus era um cara que tinha dinheiro, que tinha influência, que trabalhava para o Império Romano, muito odiado pelos judeus, mas quando Jesus olha para ele, e ele olha para Jesus, Jesus só diz uma palavra: segue-me. O texto bíblico vai dizer, imediatamente, o poder, a influência, a amizade com o império, o dinheiro, deixou de ser o centro. Ele imediatamente se levantou e passou a seguir Jesus.
Eu gostaria que esse imediatamente, nessa pregação, na verdade eu peço ao Senhor que esse imediatamente nessa pregação aconteça como aconteceu na vida de Mateus. Eu estou pedindo a sua alma para Jesus, eu estou pedindo o seu coração para Jesus, eu estou pedindo o seu coração para que você entregue o seu coração e diga: Jesus, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Eu quero que Jesus Cristo seja o centro da minha vida. Veja só, São João Crisóstomo, eu disse das frases, né, que eu tinha anotado. Nas homilias sobre São Mateus, ele vai dizer: não é a riqueza que faz o homem simplesmente perder, mas é o apego da alma. Não é a riqueza que perde o homem, mas é o apego da alma. Santo Agostinho, no Sermão 113, vai dizer: o infeliz não é o que possui, mas o que é possuído. Bata no peito e diga: o infeliz não é o que possui, mas é o que é possuído por aquilo que possui. Tem jovens que são possuídos por aquilo que possui, por um namoro. São possuídos por aquilo que possui. Já não é mais Deus o centro, mas é aquele relacionamento. E aí, sendo o relacionamento o centro, aí tudo vira um caos. Aí a gente entra na dimensão moral. A pessoa não colocando Deus no centro, no namoro dela pode tudo. E aí a gente vai vendo a degradação da pessoa, do relacionamento, as coisas que vão acontecendo. E aí eu poderia elencar aqui diversas realidades. O jovem possuía bens, mas ele era possuído pelo seu eu, que desejava estar totalmente seguro com os bens que possuía. Diga comigo: Senhor Jesus, nessa manhã, eu desejo do mais profundo do meu coração que o Senhor ocupe o centro da minha vida. Eu não voltarei triste ao final deste acampamento, deste encontro. Eu voltarei feliz, alegre, pleno. Não voltarei simplesmente numa alegria emocional, mas num júbilo que brota do interior. Porque a partir de agora, Jesus é o centro da minha vida. Aleluia, eu creio. Eu creio que aquilo que nós pedimos para Deus, Ele dá. Veja só, é o seguinte: Jesus pode negar coisas materiais para nós, pode negar cura para nós, pode negar diversas realidades. Mas eu aprendi com o doutor Angélico, Santo Tomás de Aquino, que aquilo que nós pedimos pela nossa salvação é impossível de nos ser negado. Amém? Uma vez Agostinho, no livro 8 das Confissões, ele dá um testemunho. Agostinho tinha um problema tremendo com a castidade. Ele era mulherengo, né? Ele não conseguia ficar vivendo a castidade, teve filho, foi uma bagunça danada. E Agostinho testemunha o seguinte, nesse livro 8. Muitas vezes eu pedi a castidade para Jesus, porque a castidade é uma graça. Não pense que é só você que vai conseguir por si mesmo. Vamos lembrar do que Jesus disse, né? Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é. A salvação não é mérito. A salvação é conquista de cruz. A gente vai contribuir, mas quem nos salvou foi Jesus Cristo. Esse foi o foco do ministério de São João Paulo II, no seu pontificado, quando ele vai falar de nova evangelização. Nova evangelização é retornar ao querigma. Nova evangelização é para... Aí Francisco, o Papa Francisco, ele, num texto que ele escreve, né, no documento pós-sinodal sobre a evangelização, ele vai dizer: evangelização não é você ficar jogando pedras morais na cara das pessoas, mas é levá-las a ter consciência de que foi Cristo quem a salvou. E que a salvação vem dele. E quando eu coloco no centro da minha vida, eu experimento essa salvação. E aí Agostinho diz: eu pedi a castidade, mas eu dizia assim para Jesus: deixa eu aproveitar um pouquinho mais. Estou muito novo. Deixa eu curtir um pouquinho mais. Mas Agostinho diz, testemunhando, que no dia que ele se ajoelhou, e do fundo do coração dele ele falou: Senhor,
eu preciso da virtude da castidade. Eu preciso da graça da castidade. Não dá mais. Ele falou que a partir daquele dia, uma graça sobrenatural o alcançou e que até o último suspiro da vida dele, ele viveu castamente a caminhada dele sobre a terra. Porque Deus não pode negar aquilo que é para a nossa salvação. Quando é pedido com humildade, quando é pedido com insistência, com perseverança. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus o chama para ser um discípulo como os outros, até mesmo como os apóstolos. É o chamado mais alto possível, mas o jovem escolhe o centro da vida dele, que era ele mesmo, a segurança que ele tinha, aquilo que ele possuía. Nada muda. A vida dele segue igual. Eu queria que você profetizasse agora sobre a vida de quem está aí do seu lado. Segura na mão desse irmão, você vai ser profeta para ele agora. Diga: Senhor, unge a minha boca, para que as minhas palavras agora tenham uma força profética. Diga mais forte: Senhor, usa agora da minha boca, para que as minhas palavras tenham uma força profética. Eu estou agora profetizando que deste encontro tudo mudará a sua vida, na sua vida, e a sua vida não será mais a mesma a partir de agora, em nome de Jesus. Jesus, eu estou vendo inúmeros jovens de idade mais avançada, porque a alma é jovem. Eu estou olhando aqui uma juventude, e eu imagino que eu consigo enxergar pelas telas da televisão, dos celulares, pela rádio, outros milhares. E eu estou dizendo, em teu nome, eles não continuarão os mesmos. Tudo mudará daqui para frente. Isso influencia na nossa vocação sacerdotal. Isso influencia na vida consagrada, quando Jesus é realmente o centro, quando Deus é colocado no centro. Isso influencia na vida familiar. Isso influencia em todos os níveis. Nós precisamos entender que aconteceu uma revolução. E essa revolução, ela fez com que o Ocidente fosse atingido pela imoralidade. O Ocidente colocasse Jesus de lado. O Ocidente colocasse Jesus de canto. Mas chegou agora a hora que nessa crise que nós vivemos, uma crise da ausência de Deus, Bento XVI usava a imagem, o eclipse de Deus. O eclipse de Deus nessa geração. Nós precisamos aproveitar dessa crise para experimentar uma transformação, algo que transforma. Crises, não é? É decisão ou julgamento? É momento de escolha crucial. Muitos jovens e adultos vivem como se Deus não existisse. Esse é o ateísmo prático que o Papa Leão falou no início do pontificado dele. Dizem que creem, mas a sua prática diz que Deus não existe. Vivem como se Deus não existisse, como se Deus fosse irrelevante. Qual é a consequência? É a falta de propósito, é o aumento da violência, é o aumento da degradação, é o aumento da confusão familiar, é o aumento do uso de entorpecentes, é o aumento do uso de remédios, é o aumento do número de pessoas que desistem da própria vida, é o aumento da angústia. É o que nós vemos. Vou abrir um site aqui que eu sigo para a intercessão, para mostrar para você alguns dados. Veja só, isso aqui são os dados do ano de 2025, para você entender a crise que a humanidade vive. Vou falar de morte, desculpa, tá? Mas só para você ter uma visão. Sabe quantos abortos oficiais foram cometidos no ano? E isso fora os que não são registrados. 39.558.000, e agora enquanto eu estou falando está mudando o número aqui.
946, 47, 48, 39.558.956. Você consegue entender do que eu estou dizendo? A crise que se vive? Vamos lá. Sabe quantas pessoas nesse ano se contaminaram com o vírus do HIV? 46.861.000. Aqui está dizendo de castidade. Sabe quantas pessoas morreram por causa do vírus do HIV neste ano? 1.466.000. 1.466.000 pessoas. Sabe quantas pessoas morreram por causa do álcool? 2.181.000. Sabe quantas pessoas morreram por causa de outras realidades vinculadas a essa realidade de drogas? Mais de 11 milhões. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga: meu irmão, você está aqui, é uma profecia. Você é um privilegiado, mas não para que esse privilégio fique somente para você. Mas nós precisaremos, colocando Jesus no centro da nossa vida, ser instrumentos da transformação de Jesus nessa sociedade em crise. Dá um sorriso para ele e diga: se vira. Se vira. Lá na sua escola, lá na sua faculdade, as pessoas precisam ver, as pessoas precisam enxergar, as pessoas precisam tocar nessa realidade. Você foi alcançado. Você foi alcançado pela graça de Deus. Eu não quis dar aqui o índice de pessoas que desistiram da sua própria vida por conta do contexto atual que nós vivemos de enfermidade da sociedade. Não vou falar, mas é algo estarrecedor, não é? Agora, vai em outro capítulo 19. Lucas 19. Lucas 19. São João Paulo II, ele diz que as maiores tragédias da humanidade, elas ocorrem quando Deus é esquecido. Diga comigo: as maiores tragédias da humanidade, elas acontecem quando Deus é esquecido. Amém? Abriu aí em Lucas 19? Tendo entrado em Jericó, Jesus passava pela cidade. Ali havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procura ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Então, ele correu à frente, subiu num sicômoro para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando chegou ao lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na sua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Enquanto Zaqueu se pôs de pé e disse ao Senhor. Entretanto, Zaqueu se pôs de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Se eu prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje chegou a salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Entretanto, com efeito, o Filho do Homem veio para o quê? Salvar, procurar o que estava perdido. Veja bem, meu irmão, minha irmã, quando Cristo passa a ser o centro, é isso que acontece. O jovem voltou triste. Jesus foi para a casa de Zaqueu. A história, veja só,
A história de Zaqueu é um espelho invertido da história do jovem rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. O jovem rico pergunta: o que me faz falta? Zaqueu pergunta com o coração: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quando Cristo passa a ser o centro, a gente deixa de perguntar o que eu tenho que fazer. O que mais me irrita, muitas vezes, e eu tenho que trabalhar minha irritação temperamental, é quando um jovem me manda uma mensagem e fala assim: isso aqui é pecado? E nesse lugar é pecado? Um jovem, quando encontrou Jesus, ele não precisa nem perguntar, ele já sabe. Só que ele quer a avaliação do padre, né? Não, pode ir, tá legal, meu irmão. Vai lá, querido. Faz. Afinal, você está convertido, tá tudo de boa, tá numa boa. Quando a gente encontra Jesus de verdade, a gente pergunta assim: isso vai agradar Jesus, ainda que seja lícito? Amém? Ainda que seja lícito. Ainda que não seja algo imoral, ainda que não seja algo que está ali dentro dos padrões dos 10 mandamentos, dos 7 pecados capitais, ou de qualquer outra realidade moral. Eu vou perguntar-me: isso aqui agrada Jesus? Essa é a mudança. Eu não pergunto mais. O jovem perguntou: o que eu tenho que fazer? Porque ele se achava o cara, ele se achava o santo, ele se achava o cumpridor de mandamentos. Ele era um religioso, vivia uma religiosidade estéril. Agora, quem é ele? O que ele quer de mim? Quem é Jesus? Zaqueu queria ver Jesus. Aqui é descrito como Arquitelones. Ele é o chefe dos publicanos, ele é o símbolo da corrupção, ele é o símbolo da ganância, ele é o símbolo da extorsão, ele é o símbolo da vida desordenada, ele é o oposto do jovem rico, mas ele tem algo que falta ao jovem rico. E as pessoas que vivem uma religiosidade estéril, elas vivem também uma realidade de indiferença ou insensibilidade a tudo. Porque elas se acham. Hoje a gente está vendo um monte assim na televisão, na televisão nem tanto, na internet. Se apresentam como se fossem os profetas da internet e as pessoas mais puras e santas, até mais do que o Santo Padre e o Papa. São os profetas que ficam atrás do celular ou das câmeras, mas que não apresentam aquilo que deveriam apresentar. E aí, meu querido, aí, minha querida, o que o jovem não tinha, Zaqueu tinha: desconforto interior. Desconforto interior. Se você for ler a vida dos santos, você vai ver, principalmente aqueles que mais chegaram a um nível de santidade, eram os que mais se sentiam pecadores. Eram os que mais se sentiam necessitados da graça. Eram os que mais se aproximavam de Jesus, suplicando a Ele a misericórdia. Zaqueu, ele sabe quem está no fundo do poço. Ele sabe que ele está no fundo do poço. Ele procura Cristo. E aí acontece a virada. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce. Hoje eu devo ficar na tua casa. É o Cristo dizendo: eu quero ocupar o teu centro, eu quero ocupar o teu interior, eu quero ocupar a tua casa. Casa simboliza coração, casa simboliza vida inteira. Santa Teresinha, quando a irmã dela pergunta para ela, né: Teresinha, o que eu preciso fazer para ser uma grande santa? Ela pega esse texto de Zaqueu e diz: para ser grande é preciso descer. Para ser grande é preciso descer do pedestal. O pedestal do cumpridor de mandamentos. O pedestal do religioso perfeito chamado jovem rico. O pedestal daquele que estava no centro da sua vida. É preciso descer. É preciso descer. A resposta foi imediata. Zaqueu desceu depressa. Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Como que o jovem foi para casa? Ih, meu Deus do céu. Não tomaram café, não? Não rezaram, não? Zaqueu foi para casa como? Triste. Zaqueu recebeu Jesus? Com
Alegria. A alegria é fruto do Espírito. Olha para quem está ao seu lado, dá um sorriso para ele e diga: a alegria é fruto do Espírito. A alegria indica que Cristo já entrou no centro, aleluia. A alegria indica que Jesus já entrou no centro daquela vida. A alegria indica que Jesus entra no centro da sua vida. É uma alegria que independe do ambiente. Claro, aqui nós vamos nos alegrar no Espírito, mas na nossa casa, essa alegria ela se manterá, porque ela não depende do ambiente. Ela está na ambiência, ela está no nosso interior. Bata no peito e diga: ela está no interior, porque a partir de agora é Ele o centro, é Jesus o centro. E olha que interessante, Jesus pediu algo para o jovem. Para Zaqueu, Jesus não pede nada. E o que acontece? A sinceridade da procura, né? Quem quer ver Jesus? Zaqueu se levanta no meio de todos os seus amigos, diante de toda aquela sociedade corrupta, poderosa, cheia do dinheiro, cheia do poder, da influência, e ele vai dizer, olha que coisa, Zaqueu diz, não é? Ele pôs-se de pé, versículo 8, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E o que Jesus diz para Zaqueu? Hoje chegou a salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Hoje eu me tornei o centro da vida de Zaqueu. Qual é o seu nome? Não escutei. Qual é o seu nome? Jesus está dizendo, hoje eu me tornei o centro da vida deste meu filho e desta minha filha. Quando Cristo é o centro, o coração se desprende. Quando Cristo é o centro, o coração se torna livre. Quando Cristo é o centro, o coração é totalmente moldado segundo os critérios de Jesus. Quando Cristo é o centro, o coração se enche de alegria. Jesus entrou na vida, na casa, no coração, na história. Jesus mudou a história de Zaqueu. Zaqueu viu Jesus porque Zaqueu deixou de olhar para si mesmo. Zaqueu subiu numa árvore para olhar Jesus. Ele passou daquela atitude de olhar para o seu próprio umbigo, para a sua realidade material, para a sua influência social, para olhar para Jesus. O Salvador vai dizer, São Cirilo de Alexandria, no comentário de Lucas 19, o Salvador entrou na casa de Zaqueu e expulsou dali a antiga tirania do pecado. Aleluia. Expulsou a antiga tirania do pecado. Ali foi a transformação. Eu queria que você ficasse de pé. Quando Cristo entra, meus irmãos, Ele expulsa os vícios. Quando Cristo entra, eu quero dizer para você que chegou aqui cheio de culpa. Um sentimento de culpa terrível. Quando Cristo entra, Ele expulsa, Ele retira a tirania da culpa da sua vida. Quando Cristo entra, aquilo que estava em desordem e caos é colocado num estado de ordem. Quando Cristo entra, Ele muda tudo. Ele muda tudo. Zaqueu experimenta o que João Paulo II chamava de libertação do eu fechado em si mesmo. Hoje, a salvação entrou nesta casa. São João Paulo II disse, é Jesus que procurais quando sonhais com a felicidade. Talvez você sonhou com a felicidade, pensando numa profissão, talvez tenha até se frustrado, ou esteja correndo até agora sobre essa realidade. Talvez você esteja pensando na sua felicidade, em pegar um monte de menina ou de rapaz, não sei. Talvez você tenha pensado na sua felicidade com aquela mulher perfeita ou com aquele homem perfeito que vai te realizar para sempre. Meu irmão, não vai.
Não vai. Homem não realiza ninguém, mulher não realiza ninguém plenamente. Realiza em diversas áreas, mas a plenitude da realização se chama Jesus Cristo. É por isso que tem muito casamento frustrado, muita gente frustrada, porque criou um ídolo e colocou no lugar de Deus, e o ídolo vai cair, vai quebrar, porque só Deus pode te realizar, e quando Ele é o centro da sua vida. Então, se você tem procurado sonhar com a felicidade, é Jesus, Ele é a felicidade. Coloca a mão no seu coração e diga para Ele nesse momento que você quer que Ele ocupe o centro da sua vida, que você quer que Ele ocupe o centro da sua história, que Ele quer que você ocupe o centro da sua caminhada de fé. Você não quer somente ser alguém que vive uma religiosidade de cumprimento de regras, mas você quer ser alguém que tem uma experiência verdadeira com Jesus, libertadora. Talvez as regras, simplesmente por serem regras, eu não estou dizendo que não existam. Na minha comunidade existem regras que eu preciso aplicá-las, mas eu não as aplico por elas serem regras simplesmente, mas porque elas me aproximam mais daquele que é o centro. Elas me colocam mais naquele que é o centro da minha vida. Então diga agora: Jesus, eu quero. Fala para Ele, bata aí no seu peito e fala: eu quero retirar tudo aquilo que não te agrada de mim. Eu quero retirar tudo aquilo que não te agrada do meu coração. Eu quero retirar tudo aquilo que de alguma maneira me impedia de ter o Senhor como centro da minha vida. Peça ao Espírito Santo agora. Espírito Santo, revela. Espírito Santo, mostra. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me toca de uma maneira especial para que eu entenda o que tem ocupado o centro, se sou eu ou se é o Senhor. Vai orando. Santo Agostinho dizia das duas cidades, dos dois amores: o amor de si mesmo por si mesmo, que chega ao ponto do desprezo de Deus; o amor a Deus acima de todas as coisas, que chega ao desprezo de nós mesmos. É aquilo que Jesus pediu. Se alguém quer vir em meu seguimento, se alguém quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz diária. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Então fala para Jesus agora: entra no meu coração, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha história, entra na minha caminhada, entra na minha vivência, entra na minha experiência, entra no meu caminho de fé, entra de verdade agora. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida, eu quero que o Senhor seja o centro da minha história, eu quero que o Senhor seja o centro da minha família, eu quero que o Senhor seja o centro das minhas decisões. Eu não quero estar desprendido do Senhor, que é a videira. Eu não quero ser um galho que murcha. Eu quero estar contigo. Eu quero fazer tudo na sua presença. Eu quero entregar a minha juventude. Eu quero consagrar a minha juventude. Eu quero convidar você a fazer um ato profético nesse momento. Se ajoelhe diante de Jesus e diga para Ele nesse momento: Senhor, eu estou deixando aqui todos os ídolos. Se você quiser colocar sua mão no chão, vai dizendo agora aquilo que estava atrapalhando a sua vida. Vai dizendo aquilo que estava no centro da sua vida. Talvez a sua sexualidade, a sua afetividade. Talvez pessoas, relacionamentos. Talvez situações que você estava vivendo. Como aquele jovem: eu sou um bom religioso. Eu sou uma boa religiosa. Eu sou um bom consagrado. Eu sou um bom cristão. Eu sou um bom jovem. Eu cumpro regras. Mas faltava o essencial. Jesus está verdadeiramente no centro e seu sentido das regras. Se era um vício, se tem pessoas que chegaram aqui com vício, qualquer que seja do tabaco, seja do álcool, seja do remédio, seja o vício que você vive da internet, a internet é o centro da sua vida, os aplicativos, as redes sociais. Coloca agora isso aqui no chão e deixa aqui definitivamente na canção nova. Você vai se levantar como aquele homem novo, aquela mulher nova. Já não sou mais o mesmo que eu era. Eu sou novo em ti. Eu sou uma nova criatura. Então deixa aqui talvez aquele relacionamento do passado que ainda está no centro. Vai colocando diante do Senhor. Eu quero ouvir a sua voz orando. Ora, não tenha medo não. Coloca diante de Jesus.
Faz um ato profético. Jesus está levando em consideração aquilo que você está fazendo. Jesus está levando esse ato que você está fazendo como um ato profético. Você em casa faz aí se você consegue esse ato e deixa aí no chão e fala: eu não vou mais levar, eu vou correr, eu vou atrás de Jesus daqui para frente. Ele está entrando na minha casa, Ele está entrando na minha família, Ele está entrando em todas as áreas da minha vida. E eu declaro agora: Jesus, Tu és o centro da minha vida, Tu és o centro do meu coração, Tu és o centro da minha história. E eu quero por um instante orar por você. Continua nessa mesma posição. Pai, eu como Teu sacerdote, me coloco aqui em nome do Seu Filho Jesus Cristo, pedindo que seja profético esse ato, que seja decisivo esse ato, que seja a partir de agora, Senhor Deus, aquela experiência. Eles abaixaram, eles desceram da árvore do eu, desceram da árvore do egoísmo, do individualismo, desceram daquela árvore da soberba, daquela árvore daquilo que estava sendo o centro da vida deles e não o Senhor, para que eles possam agora se levantar na sua presença como Zaqueu. Eles não voltarão para casa tristes, eles voltarão alegres, mas é a alegria da conversão, é a alegria de ter o Senhor no centro, é a alegria de colocá-lo no centro. Eles estão abrindo, com a voz profética de São João Paulo II, abrir de par em par as obras a Cristo, as portas a Cristo. Não tenhais medo, Senhor. E eu, orando por eles, eu quero declarar a bênção desse momento. E eu quero declarar a bênção que é também gerada, seja pela decisão, mas também pelo chamado. Existem pessoas que estão recebendo um chamado específico agora, estão se encontrando neste chamado, fraternidade, São João Paulo II, estão sendo visitadas, e agora você vai se levantar. Zaqueu se levantou no meio da multidão que estava na casa dele. Eu imagino que ele levantou os braços, pediu silêncio e disse: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu prejudiquei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. E a palavra de Jesus foi essa: hoje a salvação entrou nessa casa. E eu estou usando da minha boca e peço que ela seja profética agora para declarar: hoje a salvação entrou na casa do seu coração. É Jesus que reina, é Jesus que é o centro, é Jesus que é a vida. Começa a orar em línguas agora. A palavra foi liberada sobre a sua vida. Rega agora aquilo que foi feito no Espírito. Rega agora aquilo que foi feito na oração do Espírito. Rega agora aquilo que foi declarado na oração do Espírito. A casa é dele, o seu coração é dele, a sua história é dele. A história foi dividida pela centralidade de Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo.